Oi, estamos aqui mais uma vez, né? Desculpem, eu prometi a vocês que ia fazer pelo menos um vídeo por semana, só que aconteceram alguns imprevistos e eu não pude estar com vocês, porque eu estava sem a ferramenta de trabalho, que sem ela não tem como fazer para vocês, né? Que é o meu celular. Tava sem, deu defeito, não teve como, eu tive que comprar outro, mas estamos por cá. Não esqueci de vocês e não esqueci do meu prometido. Eu estou aqui de volta. Hoje vamos falar daquela passagem que fala que a gente não deve servir a dois senhores. A passagem diz que se a gente servir a dois senhores, nós iremos amar a um e odiar o outro. Desprezaremos um e serviremos ao outro. E a palavra do Senhor vem nos dizer que não devemos ter dois, porque não tem como servir a dois. Porque hoje, ou a gente vai agradar um, ou a gente vai agradar o outro. Não tem como agradar os dois. E essa é a pura realidade. Por quê? Porque não tem como você agradar o seu filho. Você não tem como agradar o seu filho e a sua mãe, por exemplo. Um grande exemplo. Por quê? Porque a sua mãe é uma pessoa e o seu filho é outra. Seu filho gosta de uma coisa de um jeito e de uma forma. Sua mãe gosta de outro jeito e de outra forma. São pessoas distintas e não tem como um ser humano agradar os dois. É simples assim. Por isso, a Bíblia vem nos dizer que não devemos ter dois senhores. Naquela época, era comum, porque era o tempo em que pessoas eram donas de outras, de escravos, de servos e servas. No contexto bíblico, era comum que isso acontecesse. Hoje não mais, não como no tempo bíblico, mas ainda assim, pior do que antes, porque antes era pessoas donas de pessoas. Hoje são objetos donos de pessoas. Por que eu digo objetos donos de pessoas? Porque hoje muitos vivem uma vida em prol de um celular. De um celular. Por quê? Porque o celular tem internet. Se tem internet e você não consegue usar a internet se não for por telefone. A não ser que você esteja em casa no seu notebook, no seu computador. Mas isso não vem em caso. O caso aqui é o celular. Vamos botar o celular. Porque é o que a gente mais usa. É mais fácil acesso, tá na palma da mão e tudo mais. É a coisa que tá mais ao nosso alcance, o celular. A gente não sai sem celular. A gente pode até sair nu, mas não sai sem celular. A gente pode... É tanto que eu não vou julgar vocês. Eu vou dizer, não, eu faço também. Muitas das vezes eu viajo assim, ó. Boto uma roupa e o celular. Não levo bolsa, não levo nada. A roupa e o celular. E sai. Eu não vou dizer a vocês que eu não uso o celular. Eu uso. Porque senão eu também estaria gravando pra vocês. Concorda? Mas a questão é lugares. É lugares. A palavra do Senhor vai nos dizer que a gente deve buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso que está escrito. Só que não é assim que a gente faz. Não é assim que a gente faz. A gente faz o quê? Quando a gente acorda, passa a mão no telefone. E vai ver as mensagens, e vai ver as notificações, e vai ver o que tem pra resolver, o que vai fazer. E a gente segue no automático a nossa rotina. Quem vai pra academia, vai pra academia. Quem vai trabalhar. Quem vai cuidar da casa, vai cuidar da casa. E os filhos, e marido, e comida, e uma coisa e outra. Só que aí, quando a gente menos percebe, a noite já chegou. E você passou o dia, não pegou nem sequer na Bíblia. E se pegou depois de ter feito alguma coisa. De ter passado a mão no telefone, de ter olhado o que tinha, o que não tinha. Nós devemos aprender a colocar o Senhor em prioridade. É difícil. No dia a dia, vamos ser realistas, é difícil você acordar e a primeira coisa que você fazer é sentar, ler a Bíblia e fazer o seu devocional sem pegar no celular. É difícil. Mas nós devemos entender que Deus não se assenta em outros lugares, a não ser na cabeceira.
É, em uma mesa, quem ocupa o primeiro lugar, o lugar da cabeceira, é o mais importante, é o cabeça, é quem manda. E se nós não dermos esse lugar para o Senhor, ele não senta em outro lugar. Ele não aceita estar em segundo. Ou ele é o primeiro, ou ele não é, ou ele não aceita estar em segundo lugar, em terceiro ou em quarto. Ele não aceita só ser o único Senhor, ele tem que ser o primeiro Senhor da sua vida. E no mundo de hoje tem tantas coisas que se tornam o segundo Deus nas nossas vidas. E o pecado da idolatria não está só em imagens. O pecado da idolatria a gente já vinculou quando se fala em idolatria, a idolatrar a imagens. E idolatria não é só a imagens, é a coisas e as pessoas. Porque uma vez que você diz, eu adoro cantor fulano, cantor cicrano. Eu sei que na sua cabeça o sentido de adorar é gostar muito de fulano. Mas a palavra adorar no mundo espiritual não quer dizer gostar muito. Então cuidado quando você vai se referir a qualquer coisa desse mundo quando se fala em adorar. Palavras têm poder e quando você não sabe o significado delas no mundo espiritual, é bom que você não pronuncie. O mundo, vocês sabem, o mundo espiritual é regido por leis que regem. Do mesmo jeito que o nosso mundo físico também é regido. Tem a lei da gravidade, tem tantas leis que a gente sabe, que regem o nosso mundo e tudo que há nele, cientificamente falando. E a mesma coisa é o mundo espiritual. E voltando ao assunto que não fugiu, da idolatria. Gente, eu vivo em um meio em que eu observo. Eu observo muito as coisas. Eu procuro falar de certos assuntos minimamente, quase nada, porque é como a palavra do Senhor, não adianta você dar pérolas aos porcos. Eu falo muito mais de coisas, sabe, de outras coisas. Quando se fala do mundo espiritual e das suas leis, eu procuro não falar. Porque é a mesma coisa que tá jogando pérolas aos porcos, porque eles não sabem discernir o que é e o que não é. Então eu procuro não falar. Mas eu observo. E de fato, o mundo de hoje não é regido só pelo Deus desse mundo, né? Eu digo Deus, vocês entenderam, né? O mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Mas vocês acreditam que não é só o maligno? Não é só as coisas do inimigo, sabe? Não é só as coisas que o inimigo coloca de frente de cada um de nós. Não é só... São as coisas que também ele não tem nada a ver, entendem? O mundo também serve a dois senhores. Para vocês entenderem que não é só nós que servimos ao Deus único, vivo e verdadeiro, que temos a ser tentado por dois senhores. O mundo que jaz no maligno também é tentado por dois senhores. De que eu tô falando? Muitas coisas. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, das riquezas e de tudo que há. Porque foi Ele que o criou. Lá em Apocalipse também nos diz que nós pisaremos em ruas de ouro. Ou seja, será que o Senhor não tem dinheiro para nós? Tem, mas o inimigo também tem. Sabe qual é o problema? Não é ter. É deixar que eles não tenham, que o dinheiro nos tenha, que as coisas não tenham. E isso é ter dois senhores. Porque se você é do mundo, mas as coisas te têm, você está servindo dois senhores. E se você serve ao Deus vivo, se você serve ao Deus verdadeiro, Deus vivo, mas você também deixa com que as coisas te tenham, você também tem dois senhores. E tantas outras coisas que eu poderia citar como exemplo,
de que nós não devemos ter dois senhores. E não é só nós que somos crentes e servimos ao Deus vivo que temos essa tendência. Por quê? Porque nós somos atraídos por muitas coisas. Muitas coisas nos chamam a atenção. E é claro que o inimigo se aproveita de tudo e de qualquer coisa. Às vezes você tem uma inclinação por aquela coisa, por ter aquele objeto, ou você quer ir para algum lugar, ou que você quer ter um estilo de vida, você tem uma inclinação vamos botar um estilo de vida. Você tem uma inclinação para aquele estilo de vida de blogueira. Um exemplo, né? Você vê as blogueiras comprando em skincare, os produtos de skincare, os produtos de autocuidado, é cabelo, é unha, é maquiagem. Você é atraído por esse tipo de conteúdo. E não tem nada errado nisso. Mas aí você começa a ver tanto. Você começa a querer ter o estilo de vida daquelas pessoas. E por você querer ter o estilo de vida daquelas pessoas, Satanás se aproveita da brecha que você deu para te atrair pro caminho errado. Por quê? Porque o mundo tá aí. Você também pode ter a vida das blogueiras. Nada te impede. Mas o problema é como você vai chegar lá. Em cima de quem você vai pisar. Que pratos você vai comer. Que contratos você vai assinar. Entende? Você pode sim chegar lá agradando ao Senhor. Porque o Senhor também pode te colocar lá e te dar um alto padrão de vida. Ele pode. Ele não é contra isso. Ele nos diz, a palavra dele nos diz que nós comeremos o melhor dessa terra se obedecermos. Mas o problema é quando a gente quer ter esse padrão de vida sem obedecer. Onde, por ter ou por não ter, o dinheiro passa a ser a nossa maior tentação. A nossa maior fraqueza. E você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa para ter dinheiro, status, fama e poder. Às vezes, tá nos mínimos detalhes. E aí, é claro, nada começa grande. Nada começa grande. Nada começa do nada. Tudo começa de alguma coisa. E você começa a ver que você tem isso, você tem aquilo, mas você não tem o cisco. E você começa a batalhar por todas as forças para querer o cisco. Só que aquele cisco tá muito longe do que você pode pagar. Aí começa a aparecer pratos e banquetes. Aparentemente, nada a ver. Aparentemente, tudo bem. Não é bem assim. Eu não tô fazendo errado. Eu não tô pecando. Eu não desrespeitei nenhum dos mandamentos. Eu não desviei dos caminhos. Mas o seu coração tá mais inclinado para aquilo do que para Deus. Infelizmente é assim. Seja o que for, gente. Seja o que for. Olha, eu vou dar um exemplo para que vocês entendam da melhor forma possível. Eu não lembro o nome, eu não sei o nome daquele telefone, eu juro que eu não sei. Eu sei que... Pense uma coisa que eu desejo, de verdade. Samsung, se você quiser me patrocinar, eu tô aqui, tá? Aquele celular da Samsung. É o X, não sei o que, né? É X, é o Z, não sei. Aquele que dobra. Aquele celularzinho da Samsung que dobra. Últimos lançamentos. Bem novo. Sabe? Aquele que dobra. O meu desejo é ter um daquele. Só que um daquele tá custando quase 10 mil conto. 10 mil reais, né? Eu não tenho condições de pagar. Não tenho. De verdade, eu não tenho. Mas é um daquele que eu quero. Pra gravar conteúdos pra você. Pra vocês. É um daquele que eu quero pra trabalhar. É um daquele que eu quero pra resolver tantas coisas que a gente precisa resolver e a gente sabe que tudo é um telefone bom. E um telefone bom facilita a nossa vida. É ou não é? Tô mentindo? Eu tô errada em querer aquele de celular? Não tô, gente. Quem de vocês que não queriam? Eu quero. Tá errado? Não. Agora, o problema está...
Se Satanás se apresentar com um banquete pra mim, dizendo, olha, eu lhe dou aquele celular, mas em troca eu quero que você faça assim. Olha, deixa eu ver aqui. Um exemplo. Em troca, vou dar um exemplo muito raso, sabe? Mas vamos lá. Em troca você vai ter que mentir pro seu marido. Em troca você vai ter que mentir pra sua mãe. Você vai dizer que vai pra um lugar e vai pra outro. Pra gente comprar. Pra gente dar. E aí? Claro que eu tô dando um exemplo bem simples, gente. Bem simples mesmo, mas vamos usar a criatividade, né? Se você... É um emprego que você sabe que o Senhor não se agrada... Mas mesmo assim, por você querer aquele emprego, que você sabe que vai dar condições de você comprar aquele celular que você tanto quer, você vai e assina o contrato. E começa a trabalhar. Mas você sabe que o Senhor não quer você ali. E aí? Entenderam? É os caminhos que você vai trilhar pra ter o que você quer, que são o grande problema. E que muitas das vezes a gente não percebe, que estão nos levando cada vez mais pra longe do Senhor. Mas que no todo, você acha que não. Quando você vai parar e analisar a sua vida, não tô pecado, não. Não tô roubando, não tô matando, não tô adulterando. Tá tudo certo. Mas você sabe. Porque o Espírito Santo veio para convencer. E é isso que ele faz. Ele convence você do seu pecado. E por mais que não seja pecado que esteja escrito na Bíblia, você sabe quando você está desagradando ao Senhor. E quando você insiste, se torna idolatria. E eu dei o exemplo básico de um celular. Mas isso pode ser qualquer coisa. Que nem eu falei, o estilo de vida pode ser inúmeras situações. Que param de ser apenas um desejo seu e passam a ser uma idolatria do seu coração. Porque você quer tanto que você é capaz de fazer qualquer coisa pra ter. Mas a Bíblia nos alerta que nós devemos servir a um único Senhor e buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. E não as coisas desse mundo. E não os desejos do nosso coração. A palavra do Senhor nos diz que o nosso coração é enganoso. Então, por que nós devemos seguir o coração? Não devemos, nós devemos seguir a palavra, viver na palavra, buscar a palavra. E, claro, muitas vezes a gente cai. E às vezes não é aquele cair de dizer, sabe, pecados grandes e exorbitantes que a gente tanto abomina. Mas a gente cai porque a gente se afasta. Às vezes a gente deixa de fazer o devocional, a gente vai se afastando todo dia um pouquinho do Senhor e às vezes nem percebemos como suando. Quando nós vamos ver, já estamos tão longe que é tão difícil voltar. É tão difícil voltar quando nós se afastamos do Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo vai trabalhando pra você não fazer. Aí você, depois eu vou. Depois eu leio a Bíblia. Depois eu faço meu devocional. Depois, enquanto existe depois, você vai rolando o feed da internet. Você vai lendo, vai passando na sua For You e você vai assistindo os vídeos. Aí depois você bota uma pregação de 5 minutos no YouTube e você acha que tá ok. A fé vem pelo ouvir da palavra? Sim, mas ouvir da palavra não é só o suficiente. Viu? Ainda mais você, que vai pro culto uma vez na semana. Não é o suficiente. Gente, são tantas situações que estão se agravando, as coisas estão acontecendo e as coisas vão, sabe? O fim do mundo tá aí, o final dos tempos tá aí, Jesus tá voltando, não tem dúvida. E tão triste, é tão triste, sabe? É tão quando a gente vê uma pessoa afastada de verdade do Senhor. Não é afastada da igreja, porque quantos dentro da igreja estão como filho... A história do filho, né? Filho pródigo. Que o irmão saiu, mas não ficou. Tava na casa do pai. Tava na companhia do pai. Mas estava perdido. Mais perdido do que tava fora. Entende? Tem muitos cristãos que estão dentro das igrejas, lotando as igrejas e o altar,
e servindo ao Senhor, fazendo o serviço, fazendo a obra do Senhor, mas estão por estar. Estão por estar, não estão na presença verdadeiramente. Eles estão na casa, mas estão mais perdidos do que os que estão fora. Estão achando que estão salvos e na verdade não estão. Pelo simples e único fato de que não está com intimidade. Não está buscando, não está, sei lá, tá dentro da casa do Pai, mas está como se estivesse no mundo. O coração tá vazio, como se estivesse no mundo. E tem tanta gente assim, nos altares da igreja, nos bancos, tem tantos, mas preferem aceitar estarem como estão e continuarem assim do que reconhecer que estão distantes do Senhor. Para manter um estético, uma aparência de que tá tudo bem. Estética não salva, placa de igreja não salva, banco de igreja não salva, púlpito não salva. O único que tem o poder de salvar é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se você não quer ser salvo, continue como você está. Mas se você quer subir e não quer passar pela grande tribulação que nós estamos vendo cada dia mais próxima, se converta. E olhe, não tem problema em você pedir a Deus pra te converter não, viu? Ah, mas eu já tenho 10 anos de igreja. E daí? Você tem de igreja, você não tem de crente? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas distintas. Eu tenho 50 anos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você precisa se converter. De novo. E de novo, todo dia. Você não tá salvo. Se você tá do jeito que eu te falei. Se você tá na igreja, mas você não tá nos pés do Senhor, você não tá. Não tá salvo. Ah, mas eu aceitei Jesus. Você aceitou Jesus, mas você tem que aceitar Jesus todo dia. Você tem que aceitar Jesus todo dia. Quando você acorda. Mas se você pega o telefone, você tá dizendo não, não quero. E aí? Meu amor. E não achar que eu tô isenta dessas porradas, não. Porque como eu costumo dizer, e eu sei que não é só eu, que antes da palavra vir pra igreja, ela vem pra quem tá pregando. Porque cada porrada... Porque de vez em quando, meu amor, eu também pego o celular primeiro do que a Bíblia. Eu não vou mentir pra vocês. Essa lapada também é pra mim. Mas é pra conversão. O Senhor, às vezes, nos faz passar por certas coisas para que a gente se conserte. Para que haja conversão. Ele não quer nos perder. Ele nos quer junto com Ele. Por isso que Ele disse que iria voltar para buscar a sua igreja. Então, enquanto ainda é tempo, não busque estética. Não busque aparência. Busque o Senhor. Busque verdadeiramente o Senhor. E deixe todas as idolatrias do seu coração para trás. Não sei como fazer. Senhor, me livra da idolatria do dinheiro. Senhor, me livra da idolatria de tal objeto. Senhor, me livra da idolatria do meu marido. Me livra da idolatria dos meus filhos. Senhor, me livra da idolatria de séries. De tantas coisas que você pode citar. Aquilo que você passa mais tempo buscando, seja no celular, seja uma série, seja o que você passa mais tempo fazendo, é a sua idolatria. E isso ninguém diz, mas é a realidade. Se você deixa de fazer qualquer outra coisa para estar sentada na televisão assistindo série, é a sua idolatria. Se você passa mais tempo no celular, é a sua idolatria. Porque isso está tomando o lugar que é do Senhor. Então, faça um favor para você mesmo. Passe esse tempo que você gastaria no celular, ou na televisão, ou fazendo qualquer outra coisa, para ler a Bíblia ou escutar a Bíblia. Sabe por quê? Porque escutar também te edifica. Sabe o que eu tô fazendo agora? Eu baixei um aplicativo. Não. 2. São 2 para um complementar o outro. Da Bíblia Sagrada. Óbvio. Aquelas que tem áudio. E aqui baixei um aplicativo que tem a lista dos livros e dos capítulos em ordem cronológica. Eu não tô lendo
eu estou ouvindo. Eu estou lendo a minha Bíblia normalmente, que nem eu leio. Que nem eu gosto de ler. Eu gosto de ler em ordem, de Gênesis e Apocalipse. Eu gosto de ler em ordem. Às vezes eu divido, né? Às vezes eu divido novo e velho, né? Leio um capítulo de um, capítulo de outro, mas eu gosto de ler muito em sequência. Mas eu tô fazendo assim pra ver se muda o entendimento. Mas eu tô ouvindo. E isso tem me edificado. Isso tem me fortalecido. Isso tem me feito ver onde eu estou falhando. Por quê? Porque eu sei que eu sou falha. Não é porque você tá na igreja há 50 anos, há 60 anos, há 5, há 10, não importa quanto tempo você tá na igreja, não quer dizer que você esteja 100% perfeito, porque você não tá. Enquanto vida nós tivermos, somos pecadores, falhos e pecadores, e falhos e pecadores, e falhos e pecadores. Até que Jesus volte, ou que a gente vá. Só um foi perfeito em vida. E é até hoje. O resto são meros mortais pecadores. Como diz Paulo. Paulo? Acho que é Paulo. Miserável pecador que sou. Né? Então, nós devemos saber que nós devemos nos santificar todos os dias. E se não fosse um processo, ele não é. Paulo não dá. Só quero dizer que é Paulo, gente. Eu nem sei se é Paulo, mas eu tô perdida. Eu confundo, gente. Perdão se eu errei. Mas ele diz que nós devemos deixar de tomar leite e comer alimentos sólidos, porque é progressivamente que nós crescemos. Entende? Ele diz que a gente deve deixar de comer leite como os bebês, devemos comer alimentos sólidos. Ou seja, a gente vai crescendo todo dia um pouquinho como uma criança que acabou de nascer. E o tempo vai passando, elas vão crescendo e vão se desenvolvendo e vão mudando a alimentação. E assim é, gente. Todos os dias a gente cresce um pouquinho também no mundo espiritual. Só que a gente tem que se comportar como se isso não fosse realidade. Sabe qual é o problema de muitos crentes? Que eles não acreditam. Eles não acreditam que as leis também funcionam para o mundo espiritual. Sabe? Parece que é coisa... É como se fosse extraterrestre. Ah, só acredito vendo. E o mundo espiritual não se vê. Não toda hora, né? Porque quem tem visão aberta sabe como é que é. E não é para todos. Muitos acham, porque não veem o mundo espiritual, ele não existe. E não entendem que é como o mundo físico. A gente nasce, a gente cresce. A gente fica um adulto. No mundo espiritual é a mesma coisa. Então, que nós, que somos crentes, devemos buscar ser adultos na fé. Devemos ser adultos e deixarmos o leite para lá. Há tempo de ser criança. Há tempo de tomar leite. Que nós venhamos a crescer e deixar o leite. Para quem está se convertendo agora, que tem 2, 3, 4, 5 anos de crente, o leite ainda é aceitável. 5 anos de crente. Já é pra estar comendo comida mais... Aquelas papinhas de criança, sabe? Já é pra começar o alimento, a introdução alimentar. 5 anos de crente já é pra começar a comer de tudo um pouquinho. 5 anos de crente é o tempo de introduzir o alimento. Já é tempo. 1, 2, 3 anos, 4 anos, leite é aceitável. 4 anos e meio para 5 já é para começar a introduzir o alimento mais sólido. Então vamos começar a querer crescer espiritualmente. Vamos deixar de ser crianças. E se nada que eu falei aqui foi o suficiente para talvez te colocar para refletir,
É, os nossos irmãos. Os nossos irmãos. Os nossos irmãos. Que escreveram os livros que a gente muitas das vezes gosta de ler, a Bíblia, eles morreram por amor a Cristo. Morreram. Esquartejados. Crucificados. A fio da espada. E você? E você? O que você tem feito por Cristo? Passar o dia rolando na internet? Não dando importância? Servindo a dois senhores? Se nada que eu falei te convenceu, quem é você? No dia da volta do Senhor, em que nós iremos mostrar, vamos dar conta do que a gente fez, do que a gente fez, do que a gente não fez, do que a gente falou e o que deixamos de falar. O que você vai apresentar diante do Senhor? E aí? Você vai apresentar o seu celular? Você não vai levar o celular. Se lembre disso. Você não vai levar a internet. Se lembre disso, tá? Então, cuidado. Cuidado para não estar como o filho que estava dentro da casa, mas estava mais perdido que quem estava fora. Gente, vamos ver se eu consigo. Pra ver se não acontece nenhum imprevisto pra voltar as semanas, um vídeo por semana certinho como é que tava, tá? Peço desculpa mais uma vez, né? Porque eu fiquei sem celular. O celular deu problema, tentei consertar, não teve jeito. Tive que comprar um novo. Mas eu quero voltar assim, um vídeo por semana, como eu tinha prometido, pra vocês. E quem sabe o Senhor permite que eu consiga postar pelo menos 1, 2 vídeos, 3, e aumentando gradativa, até eu ter um vídeo por dia, certo? É que às vezes é complicado. Eu tenho criança, eu tenho as minhas coisas pra tomar conta. Muitas das vezes é complicado gravar, porque elas não param quieta. Eu tenho certeza que vocês estão escutando elas no fundo lá, bagunçando. Entendeu? É complicado. Mas eu agradeço a vocês que estão comigo, né? E sei que são poucos. Mas eu também entendo por que são poucos. Porque o sistema da internet é constância. E parece que quando eu quero engatar, parece que aparece alguma coisa para atrapalhar. Eu entendo, sei como é que são regidas as leis do youtuber, tudo mais. Eu sei como é que são. E sei que não é coisa de outro mundo. Eu sei que eu consigo alcançar mais gente. Mas eu preciso de um pouco mais de organização. Mas estaremos por cá. Um vídeo por semana. Eu peço a vocês que me ajudem a crescer. Para que o YouTube indique os meus vídeos para mais gente. Como eu faço isso? Você viu? Você. Não espere que outros façam. Você faz. Dá uma curtida. Compartilha. Comenta. Bota aí um oi. Pode dizer que eu errei. Pode dizer que eu falei errado. Que eu troquei os personagens. Eu erro mesmo. Eu troco mesmo. E não tem problema. Não tenho nada com isso, não. Comentem aí. Me ajudem. Por quê? Porque quanto mais gente tem, mais eu me sinto atraída pra gravar pra vocês. Porque de verdade, gente, é complicado você perder tempo dos seus vídeos quando você não tem muitas pessoas assistindo. E as que assistem não curtem, não comentam e não compartilham. E aí o vídeo não alcança ninguém. É complicado. Eu peço que vocês me ajudem. Porque vocês vão estar espalhando o evangelho também para mais pessoas e o Senhor também irá te abençoar.